de História Zumbi dos Palmares, gestão Quem Vem com Tudo Não Cansa, agradece mais uma vez o apoio da Fundação Araucária, da Direção de Campus, do Colegiado do Curso de História, bem como a todos os professores deste colegiado. Agradecemos ao Laboratório de Ensino de História e ao Programa de Pós-Graduação em História e aos técnicos administrativos e estudantes envolvidos na construção desse evento. Obrigado ao professor Dr. Rosalvo Schultz por aceitar nosso convite para apresentar a conferência de encerramento desse evento. Obrigada a todos pela participação e acreditamos ter atingido nossas expectativas quanto às discussões propostas nesse evento. Convido o professor Dr. Rosalvo Schultz a compor a mesa de discussão de hoje. Obrigada a todos, boa conferência. Bom, boa noite a todos. Então, pessoal, vamos dar início à conferência de encerramento da 10ª Semana Acadêmica de História, História e Crise do Capital, hoje com o professor Rosalvo Schultz. O professor é docente do mestrado em Filosofia na Universidade de Toledo. Como área de interesse, ele tem Marx e a teoria crítica, com ênfase nos movimentos sociais, como nós estávamos conversando antes. Com relação à sua formação, ele tem mestrado na PUC de Porto Alegre e tem doutorado na Alemanha. O título da conferência de hoje é Movimentos Sociais e Luta de Classes, sobre a mudança do lugar social da negação. Então, passo a palavra para o professor, quando quiser começar. Boa noite a todos, a todas. Para mim é uma alegria estar aqui. A gente está se aproximando aí de filosofia e história, uma área que eu tenho muito carinho, né? A gente sempre procura, tento me inteirar de alguma coisa da história. Mas não só por isso, mas também pela proximidade temática, né? Eu queria agradecer esse convite de vocês, que por um lado é um desafio, né? É uma coisa meio escabrosa, assim, falar para historiadores e tal. Por outro lado, como eu não sou historiador, eu posso falar qualquer coisa. Então, desculpa, qualquer coisa, qualquer bobagem que eu falar aqui. Mas eu pretendo, vocês vão ver que, pelo fato de vocês terem me convidado e eu ser sabendo que eu sou da filosofia, eu acho que não vai ter nenhum problema se eu der algumas ênfases na área de filosofia, mas eu vou tentar me ater à questão dos movimentos sociais, chegar nos movimentos sociais, a legitimidade dos movimentos sociais num processo de transformação, uma maneira, diríamos assim. E para isso eu vou ter que recorrer um pouco a Marx primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre Marx e talvez vocês vão ver uma interpretação, pelo menos lá em Toledo, na filosofia, dá muita polêmica, né, essa interpretação, essa conversa. E por outro lado também indicar algumas possibilidades que eu vejo assim de como que a gente pode, através da teoria e do espaço acadêmico e tal, encontrar novas formas, novos horizontes, novas perspectivas de engajamento. Eu diria assim, duas coisas que me impulsionam para falar disso, né? E eu acho que tem a ver, imagino eu que tem a ver com isso. Que é a primeira de que por muito tempo a gente achou que luta de classes em movimentos sociais, e isso é um debate hoje ainda, que está aí, né? Movimentos sociais e luta de classes são duas coisas distintas. Eu já ouvi muito essa crítica, assim, né, dizer, não, depois que a gente começou com essa história de novos movimentos sociais, de luta de negros, de mulheres, de movimento ecológico, nós perdemos o foco no proletariado e a luta de classes ficou dispersa, e isso foi uma vitória do capitalismo, do neoliberalismo, e portanto nós estamos regredindo quando falamos de movimentos sociais, estamos desperdiçando a força revolucionária quando nos engajamos, né? É uma grande ilusão, já cheguei a ver isso, né? Acho que você já deve ter escutado também, que é uma ilusão
a gente achar que vai construir um processo. Seriam apenas reformas que a gente consegue fazer quando está engajado em um movimento social. Que o que importa mesmo é a transformação mais radical, revolucionária, que somente o proletariado pode fazer. Então isso é uma coisa que eu tenho presente, vamos dizer assim, na minha fala. A outra coisa é um sentimento, não sei se vocês concordam comigo, de impotência generalizada diante da política. Assim, né? A gente tem a sensação de que as coisas do jeito que estão é muito difícil de mudar, que a gente, para entrar na política, tem que entrar nesse jogo, que a gente tem que... E isso vem junto, no meu modo de ver, com todo um processo, no nosso modo de ver, de todo um processo de construção do individualismo, ou talvez até da indiferença entre as pessoas. Né? Então, tipo assim, como que a gente consegue, dentro desse cenário, onde, por um lado, por uma parte da esquerda é dito para nós, não adianta você se engajar nesse negócio aí de movimentos sociais, de organizações, de bairros e não sei o quê, que isso não vai transformar nada mesmo. E daí a gente quer ir para a política para fazer a grande transformação, ou participar de um processo revolucionário, e não tem esse lugar. Então a gente se sente despotencializado por um lado e indiferente por outro lado. E isso tudo acompanhado por toda uma ideologia de individualismo que vem sendo construído. Diante disso, me parece que um desafio grande é a gente tentar rearranjar esse negócio, né? Sem negar a ideia toda, né, da luta de classes, da teoria que nós acumulamos, do processo de transformação, de tudo isso que a história toda nos legou e que nós precisamos constantemente nos apropriando, e transformando, e revendo, e refazendo, né? E como que a gente faz isso? Então, nesse sentido, por exemplo, eu teria uma interpretação da ideia do Marx. Como é que o Marx, por exemplo, chegou à ideia do proletariado? É muito interessante a gente olhar, não sei se vocês conhecem a questão judaica e aqueles escritos sobre Hegel, sobre a filosofia do direito de Hegel, né, de Marx, onde ele fala, e nos manuscritos também, onde ele, vamos dizer assim, descobre o proletariado. E a gente acha assim, não, o Marx achava que era só o proletariado, né, que tinha que ser. Mas é muito interessante se a gente olhar, por exemplo, o Marx tinha estudado Hegel e sabia já, pela filosofia, que as coisas não são assim muito lineares como se achava até então. A ideia da dialética do Hegel, ela estava presente quando o Marx estava estudando. O Hegel foi o cara que introduziu na concepção do Marx, na concepção da história, essa ideia de que existem contradições, existem lutas, né? E essas contradições é que são o motor da história. São essas contradições que fazem com que coisas novas aconteçam, né? Só que para o Hegel isso era uma coisa só do nível do espírito, era uma coisa só da esfera da construção do conhecimento. Então eu sou o sujeito, eu me defronto com um objeto e aquele objeto faz com que eu conheça em mim coisas que eu não tinha me dado conta antes e de volta eu, vamos dizer assim, progrido um pouco na história da humanidade. Mesmo que haja alguns espinhos, diz o Hegel, a razão, o espírito universal, ele é tão astuto que a gente acha que a história está indo para trás, mas ela nunca vai, ela sempre tem um progresso para ver. Tem alguns espinhos, mas daqui a pouco nós vamos chegar na rosa, né? A gente passa pelos espinhos para chegar na roseira. É a ideia da astúcia e da razão do Hegel. Mas Hegel foi que descobriu esse negócio de que esses espinhos, essas contradições da história é que levam a história para frente, vamos dizer assim. Vejam que já ali a gente, de uma forma bem rápida, assim, a gente percebe uma certa ideia de progresso constantemente presente, né? De que nós estamos indo para algum lugar, né? Que nós estamos sempre progredindo. Vocês já sabem, né, que depois a Rosa Luxemburgo e outros, né, disseram, não, talvez não seja o socialismo, talvez seja barbárie, mas tem outros termos, né? Mas isso demorou muito para a gente superar essa ideia, né? De um progresso inevitável da história. Mas o grande mérito do Hegel, segundo Marx, foi ter descoberto, mesmo que só no nível do espírito, mesmo que só no nível da consciência, essa ideia da contradição como o motor da história, a dialética, né? A dialética é
o processo que faz a transformação. Mas o Marx disse, mas o problema é o seguinte, nós não estamos acocorados fora do mundo, né? A gente usa esse termo, nós estamos inseridos no mundo. A nossa consciência, toda aquela coisa de inverter o Hegel, né? De colocar o Hegel de cabeça para baixo, de dizer assim, não, essa dialética na verdade não é uma coisa que vem do espírito, é o que nós estamos vivendo aqui agora e tal. E aí, no meu modo de ver, essa foi o primeiro deslocamento da ideia de negação. Ela estava no mundo só espiritual, o Marx disse, não, ela é a própria história que é isso. É o próprio movimento material, as relações sociais, a cultura, tudo isso junto. É ali que acontece a própria dialética. E, portanto, qualquer processo de transformação, a gente tem que achar, caso a gente queira construir transformações, a gente tem que achar as contradições e aqueles ou grupos que signifiquem a negação dentro da própria história humana, não na consciência, não no idealismo, é dentro da própria história humana. Para mim isso é muito interessante, porque isso, com esse passo, Marx disse, superou o idealismo de certa forma, diz assim, por mais que nós vamos ter uma concepção de que por onde vai o socialismo, eu sei lá o que, o comunismo, o que a gente queira construir, isso é sempre só um ponto de partida, porque a realidade é ali que se dá a contradição. Nós nunca sabemos todos os processos que acontecem. Aí nós poderíamos entrar numa outra discussão, que eu não vou poder trabalhar aqui agora, mas só dar uma indicação de que o que é o caráter crítico da teoria de Marx. Tem gente que acha que é porque ele herdou isso de Hegel, que ele foi da aparência para a essência. No meu modo de ver, não é por isso. Isso também ajudou muito, Hegel ajudou muito, mas, por exemplo, o Marx, o Erich Dusso, que é um filósofo da libertação, e outros filósofos, pensadores, eles dizem, não, Marx só conseguiu fazer isso na medida que ele descreveu a lógica do capital do ponto de vista daqueles que não estão dentro da lógica do capital. Por isso ela é uma crítica. Ela é mais do que uma simples descrição do capitalismo, e por isso não é uma receita, mas é uma crítica. E ela é uma crítica porque ao ler o Capital, a gente se indigna com o capitalismo, vamos dizer assim. Ao contrário da filosofia do direito dele, que também é uma descrição de uma lógica, da lógica do direito, da sociedade capitalista. Mas a gente tem a sensação no final da leitura do Hegel de que as coisas têm que ser assim mesmo. E em Marx não. Quer dizer, então, em Marx aí já tem uma coisa assim, ele sempre, ao descrever, já vai tentando mostrar que é isso já nos escritos de juventude. Foi assim que ele descobriu o proletariado. O que é que faz com que a gente possa superar. Ele estava discutindo, vocês devem conhecer, alguns de vocês pelo menos, ele estava discutindo com um tal de Ruge, né, que era um judeu, e tinha tido a Revolução Francesa já, né, na França, e na Alemanha não tinha tido nada ainda, e aliás até hoje, né, a Alemanha, a igreja, o Estado, os padres ganham todo o salário, né, do Estado, mas na época essa era uma crítica assim, o Estado alemão é um Estado religioso, e aí tinha uns que diziam, se os judeus querem ser cidadãos desse nosso Estado, eles têm que deixar o judaísmo. Aí o Marx, que tinha lido Hegel, ele entendia que já tinha sido criada a sociedade civil e que a sociedade política e a sociedade civil são coisas diferenciadas, e que falou assim, mas olha lá nos Estados Unidos, não tem lugar onde o Estado capitalista se desenvolveu mais, e os caras podem ter a religião que querem, quer dizer, não tem mais, mas hoje temos o céu, que é o Estado, e temos também o dia a dia, que é a luta da economia, né? Essa separação que houve, né? Ela foi uma coisa medieval que agora passou para o Estado, portanto não tem problema nenhum. Não pode ter a religião que quiser, não é nenhuma contradição com o processo de emancipação política do Marx. A gente pode se... Porque as pessoas tinham lido Feuerbach e achavam que para qualquer pessoa se emancipar tem que ser ateu primeiro, né? Tem que se libertar da religião para daí poder ser... E o Marx disse, não, na emancipação política não precisa isso. Agora, se nós queremos uma emancipação humana, onde a gente não precise mais um Estado ou uma organização política, eu diria assim, que é distante e abstrata em relação a nós, que não é aquela que é o nosso cotidiano, que a gente não precise mais fazer isso, então nós temos que ver qual é o lugar social da negação que existe agora. Quem é o grupo? Quem são as pessoas, o coletivo
dessa sociedade que está surgindo agora, que é o capitalismo, que pode negar essa sociedade. Aí ele vai dizer, provável, muitos achavam que era a classe burguesa, como foi na França. Ora, a Alemanha ainda era feudal, precisava então que a classe burguesa tomasse. E aí o Marx vai dizer, não, mas o problema é o seguinte, a classe burguesa na Alemanha, ela já deu para o que tinha que dar, porque ela só está mais pensando no interesse corporativo dela. A classe burguesa, ela não quer mais emancipar todas as pessoas. Ela quer construir um Estado, uma organização social que favoreça os seus interesses. Só isso que ela quer. E na França isso também já está acontecendo. Portanto, a classe burguesa não ganha mais o lugar social da negação. Interessante. Ninguém falava isso na época. O Marx foi o primeiro a dizer, a classe burguesa, mesmo no Estado feudal que nem o nosso aqui na Alemanha, não adianta, ela não vai fazer a emancipação, contribuir com a emancipação humana. Ela pode até contribuir com a emancipação política, mas não vai contribuir com a emancipação humana, porque ela não tem interesse de libertar todas as pessoas daquilo que é o pior, que são as piores opressões que nós temos agora. E ele vai dizer assim, porque agora nós estamos tendo aí toda a ideia. Aí que o Marx começa a analisar o modo de funcionamento do capitalismo, vamos dizer assim. Ele vai dizer, não, mas aí nós temos um grupo que está sendo realmente pagando o pato, vamos dizer assim, de todo esse processo, que são os trabalhadores, que não existiam dessa forma antes. Desapropriados, totalmente desapropriados dos meios de produção, tendo que se submeter a isso e aquilo e tal. E são esses aí que, se eles conseguirem, e aí ele, claro, vai dizer assim, esse espírito que se criticava, que era o judeu que só pensa em dinheiro, esse se generalizou. Nós precisamos libertar, e não é se libertando do judeu que nós vamos fazer isso. Nós precisamos nos libertar dessa sociedade que hoje está organizada na lógica do dinheiro. E o lugar social que quem está fazendo isso é uma classe nova que está surgindo, que ainda nem se deu conta que ela está surgindo, que é o proletariado. E aí o Marx descobriu isso, quase logicamente assim. Vamos dizer assim, uma descoberta que ele fez. E no meu modo de ver, isso, essa ideia, essa concepção de que o proletariado é o principal lugar social da negação, ele mantém mesmo depois no Capital, em outros escritos, né? O proletariado é o lugar social da negação. Então vejam só, do Hegel, que era por espírito, já caminhou para uma elaboração que diz que não é mais a burguesia o lugar social da negação, porque ela tem interesses corporativos, portanto não universais. Nós temos que buscar um grupo que tem interesse de emancipação universal. Ele vai dizer, é o proletariado. É uma coisa interessante, eu só queria falar, até eu queria ler, eu acho que um pedacinho. Tem uma frase que eu acho muito interessante, como que o Marx conclui assim, né? Marx estabelece então a perspectiva ampla da sua teoria e prática na afirmação, abre aspas, o imperativo categórico de derrubar todas as condições em que o homem surge como um ser humilhado, escravizado, abandonado e desprezível. Esse é o imperativo categórico do Marx. Todos os lugares onde o ser humano aparece como, o imperativo categórico é aquele que vai me orientar, vamos dizer assim. Todos os lugares onde o ser humano aparece como um ser humilhado, escravizado, abandonado e desprezível, essas são as situações que nós temos que superar. E aí o Marx vai dizer, bom, mas e hoje quem tem mais interesse em fazer isso, tem mais potencial de fazer isso, é o proletariado. Só que daí tem mais uma coisinha que eu acho bem interessante falar, que o proletariado, aqui, a gente tem uma mania de dizer, de associar o proletariado com o trabalhador do chão de fábrica, vamos dizer assim. Não é. O proletariado são todos aqueles, eu agora não acho a citação aqui, mas são todos aqueles que estão que tem que trabalhar por salário, que não tem meios de produção. Inclusive, talvez os professores, né? Teremos que conversar sobre isso. Né? Então, primeira coisa é isso. Existem muitas pessoas dentro da sociedade como um todo, no processo de reprodução da sociedade capitalista, que não atuam diretamente no chão de fábrica ou no proletariado em si, no sentido de que fazem parte de uma exploração direta, né, mas que contribuem para o processo. Portanto, eles estão incluídos, no meu modo de ver, nessa noção de proletariado que o Marx desenvolveu aí. A outra coisa é que mesmo quando a gente pega
a ideia de proletariado, a gente ainda fala do operário, aquele que produz diretamente mais-valia. Eu produzo uma cadeira e o patrão ganhou, eu ganhei R$2 para fazer a cadeira e o patrão ganhou 12, portanto ele ganhou R$10 de mais-valia em cima de mim. É verdade, eu produzo mais-valia. Mas e o camarada que trabalha no administrativo, a senhora que faz a limpeza, que faz o chá, e as pessoas e todo o aparato militar e não sei o que tem por detrás disso, tudo isso também faz parte do proletariado. Eu diria assim, ampliando esse conceito para a gente dizer, tá, é verdade, o operário, aquele que produz diretamente mais-valia, é de fato muito importante, sem ele as coisas não funcionam, mas não é só ele. O Marx fazia questão de dizer isso, de que o proletariado mas talvez o próprio Marx tenha contribuído em alguns momentos para isso, né? Em alguns lugares ele chega a dizer isso. Então, só uma frase aqui: nem todo proletariado pode ser reduzido ao proletariado industrial e nem este ao operariado. Existem proletários que se ocupam de trabalho improdutivo, por exemplo, dentro do próprio sistema produtivo capitalista. Ou seja, não há nenhuma necessidade, no meu modo de ver. Ou seja, não há nenhuma necessidade, do ponto de vista da teoria desenvolvida por Marx, de permanecermos fixados ao operariado industrial de chão de fábrica enquanto o único lugar social da negação, uma vez que ele é apenas uma manifestação específica do proletariado, e essa é uma forma específica de existência dos trabalhadores em geral, porque daí tem os trabalhadores em geral também, um agricultor familiar também é um trabalhador, né? O proletário, eu diria assim, trabalhadores, um conceito amplo, dentro disso tem o proletariado, dentro disso tem o operariado. Né? Então, a sugestão minha é que a gente amplia isso. Eu estou tentando dizer que o próprio Marx fez isso. Né? E com isso, então, nós chegaríamos a um momento, bom, então já temos um horizonte onde a ideia de luta de classes não fica mais restrita só ao operário de chão de fábrica, embora ele seja incluído. Mas a ideia dos trabalhadores e a ideia dos proletários é mais ampla do que o operário de chão de fábrica. Né? E o Marx achou que o proletariado, esse grupo aí, que era o espaço da negação. Né? Então, temos um lugar social da negação, embora esse lugar social da negação talvez seja mais amplo do que nós estamos acostumados a pensar. Bom, aqui eu quero, antes de ir para outra parte, fazer uma pequena reflexão. Né? Isso significa que a gente não necessariamente, que a luta sindical, por exemplo, a luta de classe direta, ela obviamente faz parte do processo, pode ser, mas existem talvez outras formas de todo esse conjunto de pessoas que estão todas, vamos dizer assim, dentro desse horizonte possível de ser um lugar social da negação, desde que eles satisfaçam aquilo que o Marx coloca como condição, que é de representarem de fato um interesse não puramente corporativo, mas um interesse que possa ser defendido para todos. Tem um autor, o Axel Honneth, não sei se vocês já ouviram falar, o livro dele aqui no Brasil, ele chama A Luta pelo Reconhecimento, a Gramática Social dos Conflitos Sociais. E esse cara tem uma ideia que eu acho muito interessante, que é a seguinte, né? Para qualquer grupo social conseguir introduzir as suas bandeiras na sociedade, é um processo de luta, de reconhecimento. Sei lá, para a gente conseguir entrar no imaginário das pessoas de que a reforma agrária é uma coisa importante, é um processo doido de luta. Para a gente ter uma consciência de que as uniões homoafetivas não sejam problemáticas, é um processo de construção de reconhecimento, né? Então nesse sentido seria nesse sentido que se pensa essa concepção. Mas qualquer grupo pode fazer isso, mas um grupo que proponha uma transformação radical da sociedade, ela tem que ter bandeiras
que ela consiga chegar aqui e dizer, não, isso aqui eu quero para todos, tá? Semana passada eu lembrei disso, retrasado, quando a gente discutiu o SISU. A gente pode até estar equivocado, né? No nosso caso lá no Centro de Ciências Humanas, mas a gente foi lá e disse, nós achamos que aderir ao SISU é melhor por isso, porque é melhor para todos. E não porque o nosso grupo vai se fortalecer ou isso ou aquilo. Então, nesse sentido, no meu modo de ver, que o Marx está falando aqui, qualquer grupo social que tenha uma proposta, leitura nossa, que tenha uma proposta que possa ser dita, não, essa proposta, se ela for absorvida pela sociedade, se ela for, vamos dizer, vai tornar a sociedade mais rica, mais humana, e nós vamos nos aproximar mais do processo de emancipação humana. Então, uma perspectiva, né, de introdução. Isso abre um leque de possibilidades de engajamento da gente, que a gente hoje está barrado. Abre um leque, porque daí tem uma ideia do Henrique Dussel que eu acho muito interessante, que ele fala assim, foi uma coisa muito ruim para nós, quando nós entramos, apesar de que elogia a Rosa Luxemburgo, até não pode mais e tal, tem muitas coisas que eu não vou entrar agora, mas quando nós entramos na ideia, é revolução ou a transformação? Se não é revolução, não vai dar nada, né? Revolução ou transformação? E a ideia de que só o que é revolução é que importa. E o Henrique Dussel vai dizer, não, existem transformações e revoluções, não existe só essas duas categorias, né? Existem processos de libertação que estão ali no meio. Existem processos que a gente não pode simplesmente dizer é revolução ou transformação. Então, talvez a gente devesse criar outras categorias que viabilizassem a leitura da realidade de tal forma que a gente enxergue possibilidades de se engajar, e que esse engajamento não seja uma coisa que a gente vai dizer é totalmente sem sentido. Faz sentido a gente lutar pela questão ambiental. Claro que se nós formos radicalizar a luta ambiental, nós vamos ver que é o radicalismo, no meu modo de ver. Que se nós radicalizarmos, né, a luta de diversas formas de opressão que nós temos hoje, o Paulo Freire, eu acho que foi fantástico nisso, né? A opressão não é só a opressão econômica, existem outras formas de opressão, mas que são todas parte desse processo de reprodução do capital. Então nós vamos encontrando outras formas, aportes, para se engajar, no meu modo de ver, com essa leitura. Alguém vai dizer, mas isso não é bem o que o Marx disse. Não sei, eu acho que é. Mas mesmo que não for, azar então. É mais interessante para nós. É mais interessante para nós, porque é uma leitura mais rica, ela viabiliza mais ações, engajamentos, né? É uma coisa muito triste, por exemplo, eu já vi isso acontecer, eu não sei se eu mesmo não fiz às vezes, quando você vai falar em uma palestra sobre Marx, aí vem um monte de gente assistir. Quer dizer, quem vem assistir uma palestra sobre Marx, ou quer entender de Marx para dar pau nele, ou está interessado num processo de transformação, alguma coisa, senão tu não vem escutar Marx, todo mundo sabe que Marx é um cara que foi associado ao socialismo, ao comunismo, criticou o capitalismo. E aí você ouve lá uma palestra, uma fala, que diz, o capitalismo funciona assim, ele é tão determinista, não tem saída, está tudo determinado, por mais que nós achamos no dia a dia que tem uma solução, é uma ilusão, movimentos sociais não tem nada a ver, isso aí é mais uma das armas do capital para ele poder desenvolver. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali cheias de vontade de fazer alguma coisa, ou pelo menos tinham alguma esperança de que teria alguma pista para você fazer alguma coisa, elas vão se dedicar a dizer, ou eu me engajo num processo revolucionário que não existe, né? Nós não temos nenhum processo. Ou eu vou para casa, ou vou lutar sozinho, ou vou me drogar, ou fazer alguma outra coisa, né? Mas é uma coisa doida, né? Como isso, a própria análise, se ela é tão muito determinista, que no meu modo eu me rio, mas isso porque o Marx descreveu o capitalismo e criticamente, só. Então as pessoas às vezes identificam o capital como se fosse uma receita para como que a gente deve agir. E não é, né? Eu das comunidades eclesiais de base, e tem uma coisa boa que eu acho que eu até hoje ainda acho que outras não, né? Que eu herdei dali. A gente fazia tudo no método ver, julgar e agir.
Ver, julgar e agir. E o Marx, sempre nós estudávamos Marx. Eu até comecei a estudar Marx, estudei na universidade, mas não foi na universidade que eu comecei, ninguém tinha me dado dica de Marx na universidade. Comecei lá nas comunidades eclesiásticas de base, porque o Marx estava só no ver. O julgar e o agir, nós achamos que não. O Marx ajuda a gente para ver a realidade, entender a realidade. Mas o que a gente vai fazer, como que a gente vai agir, isso é uma coisa que, aí no meu modo de ver, é a concepção dialética mesmo. Dialética de que, no sentido de que não pode partir do idealismo, a gente não pode ter uma receita pronta na cabeça e querer aplicar isso no mundo. O Adorno fala assim, o problema de muitas concepções, elas têm querem enquadrar a realidade em conceitos prévios. Quando a gente quer enquadrar a realidade em conceitos prévios, a gente está sendo idealista. O Hegel dizia isso. Se a realidade não se enquadra nas nossas ideias, azar da realidade. Mas o Hegel dizia isso. Azar da realidade. E tem isso que muitas vezes a gente herdou dessa tradição hegeliana, né? Que é muito forte nós marxistas no Brasil. Né? Então, mas aí eu acho a contribuição do Adorno nisso é fantástica, porque ele vai dizer, não, nós nunca podemos dizer que nós entendemos a realidade toda. A ideia de um sistema que abarque tudo, que explique tudo, seja ele Marx, seja ele o liberalismo, seja o que for, é uma coisa ruim para o processo de transformação, porque é um idealismo, porque ele quer enquadrar a realidade em conceitos prévios. E a realidade, viva, dinâmica, que nós estamos com nossas ideias e ações e militantes e tal, ajudando a criar, ela é sempre muito mais do que a gente possa pretensamente saber. A gente tem que ser muito humilde. E isso, esse discurso aí na filosofia, leva cada qual. Mas é uma coisa interessante, é muito mais produtivo, no meu modo de ver, a gente sempre. Bom, a gente pode ter horizontes, perspectivas, iniciativas, positivo, mas a realidade a gente não sabe. Podem surgir coisas e lugares sociais da educação, até em lugares que a gente nem imagina. Quem ia imaginar que o movimento indígena talvez fosse ser um espaço que questiona o sistema e que hoje é, no meu modo de ver, na América Latina? Quer dizer, coisas novas que vão acontecendo. Então, essa vamos dizer assim, a leitura. O Marcuse até escreveu, o Marcuse é um filósofo, né, um pensador, sociólogo, se vocês olharem na internet, tem vários vídeos dele, né, da escola de Frankfurt, da teoria crítica, e ao contrário dos colegas dele, do Adorno, do Horkheimer e tal, ele sempre foi muito próximo dos movimentos sociais, principalmente do movimento estudantil, do movimento de mulheres, depois nos Estados Unidos o movimento negro também, e ele sempre tentou trazer essa discussão. E tem um textinho pequeno dele que eu descobri há pouco que vai ao encontro dessa hipótese, onde ele diz assim: nós herdamos da tradição hegeliana de descrever o todo como um sistema, e dentro disso está a dialética, né? E transferimos isso para o Marx, e não sei se. E ele diz assim: ele acha nesse artigo que o Marx também caiu nessa. Ele diz assim: a gente precisa analisar o sistema, ver dentro do próprio sistema quais são as contradições, para daí tirar a força da negação dentro do próprio sistema. E aí ele levanta uma hipótese que eu acho bem interessante, que é a hipótese de que, com isso, será que com isso nós não ficamos aprisionados, mesmo pensando na contradição, no sistema? A pergunta que se coloca, na verdade, é assim: o sistema é tudo que existe? O Hegel dizia, só é real o que é racional, só o que a gente consegue expor no sistema é real. Mas ele nunca disse que era toda a realidade. Isso aí também foi uma coisa que eu descobri lá na filosofia de direito. Ele logo depois ele disse, isso é o princípio. Quando a gente pensa filosoficamente, mas não quer dizer que toda a realidade se enquadraria. Então o próprio Hegel já dizia isso. Mas aí o Marx, no meu modo de ver, sempre fez questão de descrever o sistema pressupondo uma coisa que estava fora dele, que são, lá nos manuscritos ele já fala, e os loucos, e os doentes, e os pobres, a economia política não se importa com isso. Quando ele vai escrever, por exemplo, o Capital, o que vale do ponto de vista do capital? É a produção de mais-valia, é o valor de troca. O valor de uso é um mal necessário, mas o capitalista aqui quer ser livre disso. O bom seria viver só de juros, né? De forma que a gente supostamente não precisasse mais do trabalho vivo e qualitativo. Mas ele precisa. E o Marx escreve todo o Capital, no meu modo de ver, essa é uma indicação do Dussel, a partir do trabalho vivo, a partir do trabalho qualitativo.
das relações interpessoais que se perdem porque nós nos tornamos só sujeitos de direito, tanto faz se nós produzimos revólver, preservativo ou Bíblia, tanto faz, o importante é ganhar dinheiro, né? Quer dizer, as relações qualitativas, só que o Marx escreve justamente a partir daquilo que é o qualitativo. Então, né, aí, o que isso significa, então, segundo Marcuse? Isso quer dizer que talvez nós devêssemos nos libertar da ideia de que nós devemos pensar as contradições só dentro do sistema. Porque o sistema, o Marcuse vai dizer assim, um sistema, vamos dizer, o sistema capitalista, agora falando assim, ele é um todo, mas ele é um todo parte dentro de um outro todo. A realidade é mais do que o capitalismo. E é verdade. Olha uma tribo indígena, olha a agricultura familiar, olha a economia solidária, olha outras formas de produção, ou mesmo formas de relações, movimentos sociais, de religiões e tal, que tem muitos elementos que não são capitalistas. Por mais que eles talvez possam ser capacitados aí e tal, né? Mas existe muito mais. No mundo, na vida surgem coisas. A Hannah Arendt, uma filósofa, que ela tem uma ideia muito boa assim, por mais que as coisas estejam determinadas, nasce uma criancinha, nasce uma coisa nova, ele nunca sabe o que ela vai dizer, o que ela vai dizer, o que ela vai fazer. Sempre tem essa esperança. Quer dizer, então, todo parte, o capitalismo é um todo parte dentro de um todo maior. E por que não pensarmos a possibilidade de que há uma possibilidade de negação desse todo parte que venha de fora dele? No sentido de formas. Aí a gente fica, mas o que está fora do capitalismo? O Marcuse vai dizer, aqueles que ainda não foram afetados pelo capitalismo e pela sua lógica, aí ele fala do terceiro mundo, fala de... ou aqueles que já se libertaram. Ele estava falando do movimento estudantil, que tinha na época, né, em 68, era a época aí do movimento estudantil, de ver novas experiências com estética e tal. E ele vai dizer assim, e em cada um de nós também tem isso. Nós temos, por exemplo, o impulso estético, que é muito mais do que a determinação da lógica. Os nossos próprios sentimentos têm muitas, ele vai dizer assim, nós poderíamos talvez recorrer à nossa própria biologia para um processo emancipatório. Isso eu acho uma coisa bem complicada, mas por outro lado fantástica, porque ela liberta a nossa cabeça, vamos dizer assim, de uma análise que diz o seguinte, que é puramente iluminista, que diz o seguinte, nós vamos nos emancipar, nós vamos fazer um mundo não explorador, sem explorados e tal, se nós usarmos bem a razão e dominarmos todos os instintos, né? Quando a razão dominar a natureza, e aí toda a nossa ideia de dominação da natureza, de destruição, e o nosso próprio corpo, porque nós estamos toda hora metendo antidepressivos e outras coisas, né? Na hora de nós dominarmos a natureza, aí nós vamos fazer. E Marcuse diz, não, a natureza é avaliada no processo de transformação. Ele chega até uma frase que eu acho bonita, também a natureza espera pela revolução. A natureza também, ele usa uma ideia assim, por exemplo, por que nós temos que sempre trabalhar na ideia da dominação, essa ideia de dominação da natureza, que já estaria no nosso logos, na ideia de razão desde os gregos. E ele pega a ideia do Schiller de talvez nós pudéssemos ser que um jardineiro, né, com a natureza. Eu acho bonito isso aí, que o jardineiro ele pega e tenta trazer, ajudar a natureza a trazer para fora dela mesma o que ela tem de melhor. E não simplesmente destruir a natureza e a enquadrar naquilo que o sujeito iluminista quer que ela seja. Então, e daí, com isso, o Marcuse abre toda uma discussão da possibilidade de, por exemplo, o movimento ecológico, um processo de emancipação, não é um processo de emancipação racional só, é um processo de recuperação de dimensões eróticas, ele vai dizer, nas pessoas, de dimensões naturais que foram reprimidas. E, por exemplo, uma coisa que ele vai dizer, nesse sistema, que é um sistema opressor e tal, nós passamos o Eros, tem um livro fantástico dele, se vocês, quem não leu ainda e quiser ler, é já velhinho, mas é muito bom, Eros e Civilização, né? Onde ele vai trabalhar justamente essa ideia, né? De que nós deveríamos emancipar o Eros.
o Eros, que é essa ideia do amor, da sensibilidade, como uma coisa, porque ele diz, no sistema capitalista, a dimensão erótica do ser humano foi reduzida à sexualidade e, pior ainda, à genitalidade. Então, nós aparentemente temos um processo de emancipação sexual e tal, mas na verdade é uma repressão. Agora me escapou o termo. É uma sublimação repressiva. Ela é repressiva mesmo assim. Mesmo que nós temos aparente. Hoje em dia você não precisa ser um cara que nem o Freud achava que todo mundo tem que ser casado, e a moralidade, senão pega, e você não consegue se colocar. Hoje em dia tem uma certa relativamente, né? Nós hoje podemos cada um fazer da sua vida sexual o que quer, mas isso não é um processo de emancipação, segundo Marcuse, porque não liberta o Eros mesmo que está em nós. Que esse Eros iria requerer uma sociedade com relações diferenciadas. E assim, para finalizar, eu queria só uma ideia do Marcuse que eu acho bem interessante, que ele pega então Marx e mistura ele com Freud. O Freud, vocês devem conhecer, o Freud trabalhou com a ideia de que nós no mundo vivemos orientados mais ou menos por dois princípios, né? O princípio da sexualidade, né? O princípio do Eros, e o princípio racional, que é o princípio da sociedade, onde está toda a moral, todas as leis, está tudo isso aí. Esses dois princípios, eles estão em constante conflito desde que surgiu a civilização. Por isso tem aquele livro dele chamado O Mal-Estar na Civilização. Então, nós, como seres orgânicos, animais, temos os instintos. Basta aí, tem mil e uma explicações aí, como é que isso aconteceu, quando os filhos resolveram matar o pai, porque só ele que tinha as mulheres e tal, e ele distribuiu o poder, ele inventou os mitos aí. E aí, só que daí os filhos introjetaram o pai em si. Eles se autocontrolam, né? E começam a criar leis e regras, tipo assim, sejam elas de origem religiosa, moral e social, para viabilizar minimamente a vida em sociedade sem que a gente esteja toda hora. Então nós adiamos a satisfação sexual, segundo Freud, para julgar ela mais, mesmo que menor, mas segura depois. Pelo menos eu caso, tenho pelo menos uma mulher garantida, né? Porque senão talvez daqui a pouco não vou ter nenhuma, tipo assim, né? Essa é a lógica do Freud, né? Mas claro, ele traz isso para várias outras situações. Vai dizer, por exemplo, né, do princípio Eros, que é isso que faz com que a gente, em busca de segurança, vai criando comunidades maiores. Mas eu tenho só uma mulher, pode ser que uma dessas não goste mais de mim. Então é bom eu ter pelo menos ter mais amigos. Então eu vou ampliando a minha comunidade, aí eu já criei uma comunidade, o Freud pôs uma sociedade, tudo isso está ali. O engraçado é que nós chegamos num ponto em que a sociedade se formaliza a tal ponto que justamente aquilo que ela era para ajudar a preservar, que é o amor, que é o Eros, ela acaba atrapalhando, porque a gente vira tão indiferente, e formalizado, e organizado, e racionalizado. Daí ele diz, então esse é o conflito que a civilização sempre vive. E na civilização, por mais que ela progrida, ela vai ter um mal-estar, porque ela sempre tem que reprimir os instintos. Indubitavelmente. Ela tem que reprimir os instintos, senão não existe civilização. Então nós vivemos, e não tem como eliminar isso. Enquanto nós somos vivos, esses instintos estão aí. Se nós os reprimimos, nós podemos sublimar eles para uma arte, para a filosofia, para alguma coisa, para os estudos, para a pesquisa, para o trabalho, principalmente para o trabalho, né? Ou nós podemos reprimir totalmente, o que acontece muitas vezes, e isso vai eclodir de alguma forma, na forma de doença, na forma não sei o quê. E daí, ou eu vou recorrer à religião ou às drogas, que, segundo Freud, é o pior. O melhor é canalizar para o trabalho, porque nós reproduzimos coisas. Não pode canalizar para a religião, para as drogas, segundo Freud. Mas veja que o Freud vai dizer, na verdade, o princípio de realidade que organiza a nossa sociedade. E está em constante luta com o princípio de prazer. E os sacrifícios que nós temos que fazer são inevitáveis, senão não existe sociedade, né? Aí o Marcuse entra e vai dizer, não sei não se é bem assim. Será mesmo que a gente tem que lutar contra a nossa natureza para existir civilização? Será que não é possível ter uma civilização
onde nós tenhamos uma outra concepção de razão? Será que não é justamente a sensibilidade, o eros, que nos dão a força, né, para que exista a razão, né, e vai desconstruindo essa ideia, mas para chegar numa coisa que é o que eu quero dizer aqui. Ele vai dizer assim: tem muito sacrifício que nós hoje fizemos em nome da civilização. Eu até tenho anotado aqui no lugar, mas eu não me lembro, mas eu não vou achar agora, que é muito sacrifício que a gente faz hoje em dia. Por exemplo, a jornada de trabalho. A jornada de trabalho foi uma coisa que numa época aí foi bem necessária e tal, foi um sacrifício para que houvesse civilização, mas hoje de forma alguma é necessário ainda que nós trabalhemos todos 8 horas por dia. A outra coisa, ele vai falar que nós continuemos agredindo de tal forma como estamos agredindo a natureza. Nós poderíamos ter uma civilização onde nós não precisamos, onde nós poderíamos conviver, e vai argumentando, trazendo elementos que mostram isso, né? Ou que nós tenhamos ainda dizer que a única forma de relação seja a monogamia, e várias outras coisas assim. Mas ele vai dizer, muitos desses sacrifícios, eles talvez foram necessários, até não vamos questionar isso agora, numa época, mas eles não são mais necessários para que exista a civilização. Pelo contrário, eles atrapalham para que a civilização possa se desenvolver com toda a sua potencialidade. Eles atrapalham isso. Por que eles atrapalham? Porque eles foram instrumentalizados como relações de poder. Então, relações de poder, por exemplo, ou uma outra coisa que ele vai dizer, nós não precisaríamos mais ter esse negócio de propriedade privada, o trabalho alienado não precisaria existir, nós poderíamos ter uma outra concepção de trabalho. Por que nós continuamos fazendo isso? Porque existem interesses que querem que isso continue assim. E esses interesses não são assim, uma coisa, tem um cara malvado que quer fazer isso e o outro não quer. Não, existem grupos sociais que mantêm. Então, isso, por exemplo, pode acontecer em várias esferas, na economia, na relação de gênero, na relação com a natureza. Em vários lugares nós temos sacrifícios sendo feitos que não precisam mais ser feitos, que continuam sendo repetidos e sendo apresentados para nós como necessários, para poder manter uma relação de injustiça, de exploração, legitimar isso, né? Quantas vezes a gente ouve falar, não, isso aqui não teve jeito, a gente teve que reduzir os juros, aumentar os juros, ou isso ou aquilo, e infelizmente vai ter mais pobre por causa disso, o que está acontecendo na Europa hoje, tá? Muitos sacrifícios, todos eles são baseados nisso. E ele diz, na verdade, o princípio da realidade que o Freud desenvolveu é uma boa ideia. Só que tem um probleminha. O Freud achou que isso esse era o único princípio da realidade que existe para nós nos organizarmos em sociedade, que é o típico da sociedade capitalista. E como é que a sociedade capitalista se organiza? O Barbudos vai dizer, é um princípio específico que eu gostaria de chamar de princípio de desempenho, de competição. Tudo é regido pelo princípio de desempenho na sociedade capitalista. Esse é vamos dizer assim, a base de legitimação da política, da organização, da exploração, das relações, é esse princípio de realidade específico, que é o princípio de desempenho. Aí, porque o Marcos concorda que é difícil nós organizarmos em sociedade sem o princípio de realidade, mas não precisa ser esse que existe hoje. Nós poderíamos ter outro, baseado, por exemplo, numa coisa que foi simplesmente deixada para trás, né, na Revolução Francesa, que foi a fraternidade. Ou ele diz assim, a solidariedade, ou a amizade, várias outras coisas, né? E daí que o Marcuse chega a uma ideia que eu acho fantástica, né? Então, vamos ver os processos ditos emancipatórios, eles contribuem para construir um novo princípio, para subsidiar, vamos dizer assim, um novo princípio de realidade. Esse é o parâmetro para a gente dizer se um movimento social, se uma organização, se um sindicato é emancipatório ou não. Se ele não contribui para construir um outro princípio de realidade que oriente nossa sensibilidade de uma outra forma, nosso pensamento, nossa razão, ele não é um princípio, não é uma ação, um coletivo emancipatório. Ele cria um parâmetro que eu acho que ele vai dizer assim, agora nós colocamos a qualidade, a transformação qualitativa em primeiro lugar. E nem sempre, e uma das coisas que, consequência disso, ele vai dizer, não basta, por exemplo, substituir um todo na política por outro todo, simplesmente. Como você pensava, né, por exemplo,
proletários vão chegar no poder, vão mandar os capitalistas embora e daí vão continuar fazendo a mesma coisa. Né? O que eles vão fazer? O que eles vão fazer de diferente? Essa diferença é que faz o processo emancipatório. Então, quer dizer, na verdade, nós deveríamos conseguir dar uma primazia para a questão da transformação qualitativa. Aí tem muita gente que critica, Marcuse caiu no culturalismo, é só cultura, não é mais a luta de classes, mas ele, no meu modo de ver com razão, ele acreditava que essas são as formas concretas de a gente construir o lugar social da negação. Só que o lugar social da negação não estava num sujeito previamente estabelecido. Ele está em qualquer lugar. E, inclusive, aquilo que o Paulo Freire vai dizer, na ideologia opressora que está hospedada dentro de nós. É na luta por um processo de emancipação que não é uma luta sacrificial, é uma luta para simplesmente eu poder emancipar os meus sentidos, a minha razão, as minhas relações sociais que hoje estão atrofiadas dentro do princípio de desempenho. Então, eu vejo que partindo de Marx, né, a gente chega com Marcuse até esse ponto de dizer assim, vamos agora, eu tenho um texto que uma hora dessa eu quero publicar, está aceito até por uma revista, por um novo princípio de realidade, novos lugares e motivos sociais da negação. Então, motivos, por exemplo, são a arte, são a sensibilidade. Claro que daí tem uma orientadora minha que fez um trabalho. A importância da arte para a política, né? Então, o Marcuse vai dizer, a política, ela precisa de novas sensibilidades para poder transformar ela. Mas a sociedade, do jeito que está, não produz novas sensibilidades. Então não tem outra. É a praxis, é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Mas não pode ficar sem outra. Não pode ter só transformação estrutural e política sem transformação sensitiva. Ele vai dizer assim, transformação instintiva. Com a ideia de que mesmo os nossos instintos são históricos e que eles podem também ser reproduzidos. E a sensibilidade, novas necessidades, novas... E a estética que entra nisso. E vai dizer assim, existem, na época dele, nos anos 70, 60, que ele escreveu isso, existem hoje lugares onde isso está acontecendo. São os movimentos sociais. Por exemplo, o movimento estudantil, o movimento negro, vários movimentos que ele aborda e trata aqui, que eu não vou poder expor aqui agora. E vai dizer assim, o proletariado, o trabalhador industrial, hoje em dia, inclusive, está de tal forma inserido no processo de produção do capitalismo, que muitas vezes ele se torna uma força reacionária. E é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, lá na Alemanha eu acompanhei uma vez uma discussão feia assim, entre os sindicatos dos metalúrgicos e os ambientalistas. Se iam ou não produzir mais carro. Quer dizer, daí, porque estava em questão algumas coisas, né? Mas não quer dizer que o proletariado, o metalúrgico não possa ser, talvez, um processo de aprendizagem, tal, que nós poderíamos conversar depois, mas em alguns momentos pode até acontecer do operariado ou dos trabalhadores representarem de tão inseridos. O Marcuse vai trabalhar essa toda a ideia da indústria cultural. A indústria cultural é tão forte, né? Porque mesmo quando a gente está cansado e chega em casa, a gente vai lá assistir TV e aquilo ali está toda hora batendo na nossa cabeça, né? E a gente tem um desejo de consumir, e a gente tem o que perder como trabalhador hoje, né? Porque a gente tem um saláriozinho, comprou já um carrinho, uma TV, então parece que já tem o que perder. Então, o capitalismo se aperfeiçoou de tal forma que os próprios trabalhadores estão hoje tão inseridos que eles chegam a ser, às vezes, até reacionários. E, portanto, nós não devemos fechar a possibilidade de que existam pequenos grupos, focos, subculturas, que podem eventualmente representar indicações para um novo princípio de realidade. Por isso, por exemplo, eu trabalho muito com a economia solidária, nós escrevemos até um livrinho sobre economia solidária. Talvez seja uma das ideias, né? Uma nova forma de economia. Por isso que, sei lá, eu imagino que a agricultura familiar tem algumas coisas ainda que estão quase todas se perdendo, que são não capitalistas. Né? Eu vi aí nas apresentações de vocês, né, do movimento de trabalhadores, de várias outras formas, né, de relações de gênero e tal, que tem coisas que não são capitalistas que poderiam subsidiar. O desafio teórico nosso, eu acho que é o Walter Benjamin, assim, vocês devem, na história a gente acha que estuda o Walter Benjamin, de recuperar ao longo da história aquelas coisinhas, aquelas pérolas que se perderam e que podem talvez iluminar novas perspectivas.
e fazer disso uma praxis, né, de construção, de legitimação. E nós, sei lá, em todos os níveis teóricos, a gente tentar visualizar e potencializar isso. E nas nossas lutas cotidianas e tal. Mas parece que essa leitura, no meu modo de ver, ela deixa a gente um pouco mais esperançoso, né? Apesar de saber que o capitalismo quer tudo que é, mas ele não domina tudo. O Andrew Lefebvre tem uma ideia assim: não tem nenhum sistema sem fissuras, sempre tem umas fissuras onde a gente pode achar uma brecha. Então, sempre existindo essa possibilidade de engajamento e de esperança, porque aí, outra vez para finalizar, o Paulo Freire, sem vivência de esperança não tem engajamento. Não tem engajamento sem vivência de esperança. E também a gente pode ver a realidade como altamente condicionada, mas nunca como determinada. Ela nunca é determinada. Ela é muito condicionada hoje em dia. Mas se a gente aceitar que ela é determinada, aí é pecado. Então, só eu tenho outras coisas para dizer, mas só que vamos conversar. Vocês perguntam alguma coisa? Obrigado. Bom, então, abrindo para as perguntas, antes de discordâncias, observações, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu vou escrevendo aqui. Se não, eu vou começar com a pergunta, então. Mas pensando assim num jeito assim mais, como é que eu posso dizer, mais estrategista, a exploração do trabalho ela está na base do modo de produção capitalista, da reprodução capitalista, né? E para mim, na verdade, a principal base é essa, né? A exploração do trabalho. Eu queria saber se a gente não deveria ter prioridades na luta pela transformação social. Porque eu vejo que, às vezes, esses outros movimentos sociais que existem, eu concordo com a importância que eles têm para a libertação utilizar esse conceito que você usou do eros, né? do homem, né? como um todo. Né? Mas esses movimentos sociais, se desfocados na questão da exploração do trabalho, eles não acabam, talvez, por fragmentar, às vezes, a luta. Na verdade, é essa questão, não sei se eu fui claro. Mais alguém? Estou perguntando. Talvez. Uma coisa, claro, eu também não tenho solução para isso, né? Mas é óbvio que existem movimentos sociais que são, eu diria assim, tem um livro que eu conheço do pessoal que durante os anos 60 fez muito acúmulo aí das discussões sobre movimentos sociais na Europa. Um livro chama Teoria das Subculturas, né? E nesse livro ele faz uma diferenciação. Existem movimentos sociais progressivos e regressivos, e alguns que têm lutas bem pontuais até de novo, né? E tal, mas que são dentro da esfera da emancipação política, mas também existem regressivos, né? Sei lá, tem movimentos de direita também, né? Não vamos assim botar tudo no mesmo saco, tem movimentos e movimentos, né? Progressivos e regressivos, eu diria assim. Mas assim, uma coisa, eu trabalhei durante 4 anos em Porto Alegre, na região da cidade de Rio Grande, Pelotas, lá no Rio Grande, com educação popular, né? Nós trabalhávamos com organização de bairros e tal, e movimentos sociais. A gente constituía um coletivo de atores populares, né, para discutir desenvolvimento alternativo da região. E aí nós fomos vendo que às vezes tinha grupos, por exemplo, que tinham se juntado a primeira vez porque eles queriam botar o rede do esgoto no bairro deles. Era só isso que eles queriam. Aí se juntavam. E aquilo não dava certo, eles demoravam 3 anos para fazer aquilo e conseguiam. Aí terminavam aquilo, eles não iam para casa. Eles já estavam envolvidos em outras coisas, já estavam debatendo a qualidade de vida, as questões ambientais, já estavam envolvidos na igreja, já estavam envolvidos no sindicato.
Quer dizer, era uma luta muito pontual, mas ela era pedagógica no sentido de que ela levava as pessoas a ter um engajamento maior. E, inclusive, muita gente, por exemplo, eu vi gente que se engajou. Eu, por exemplo, me engajei na igreja, né? Eu achava que as comunidades eclesiais de base eram uma solução. Daqui a pouco fui vendo, não, o negócio é. Quer dizer, é difícil alguém se engajar diretamente na derrubada do capitalismo, né? Então, nesse sentido, tudo está dentro do processo de transformação. E, no meu modo de ver, até uma falsa polêmica isso, de dizer que as lutas pequenas e tal não são importantes, o que são importantes são as grandes. E outros dizem, não, as grandes não importam, o que importa são as pequenas, né? Não, as duas coisas, a gente não, no meu modo de ver, pelo menos pela análise, se a gente não consegue, na vivência, e isso é uma coisa meio Paulo Freire, assim, né? Se a gente não consegue viver aquilo que a gente acha que tem que ser, claro que a gente não sabe bem certo ainda, já agora, isso não dá para querer que, por exemplo, a gente chegue no poder e daí é que a coisa vai mudar. Não, a gente tem que ir exercitando, porque senão a gente nem vai saber o que vai fazer depois, andando com a bicicleta e montando ela, né? Mas você chegar, como que, eu fico pensando assim, como que uma pessoa iria se engajar de repente? Talvez, né? Pode ser um trabalhador, mas mesmo o Lula, né? Mesmo o Lula, que hoje não sei se ainda está, mas ele teve uma época que ele estava querendo derrubar o capitalismo, né? Mas ele começou, ele nem queria muito participar do sindicato. Foi envolvendo, foi vendo que tinha coisa aqui, problema ali, que era um salário menor, que era uma coisa do capitalismo. Daqui a pouco ele estava envolvido em mil outras coisas, querendo transformar o Brasil, construir socialismo, sei lá o que, isso transbordou para mil outras coisas. Quer dizer, então, como que a gente vai, pelo menos nós que trabalhamos com educação, eu acho que isso é um desafio interessante, né? Se os nossos educandos, se as pessoas não fazem, eu penso às vezes, a pessoa fazer um jardim, uma horta comunitária, não é nada transformatório, não vai dar em nada, mas, quando vê, a pessoa gosta. A felicidade pública é o que a Hannah Arendt diz. E nesse sentido também a gente vai criando a ideia de que se engajar em uma coisa não é um sacrifício, que é o que o liberalismo meteu na nossa cabeça hoje, né? A gente tem que abrir mão da sua vida privada. Não, mas existe uma felicidade diferenciada, mesmo para o indivíduo, né? E que é muito, no meu modo de ver, por exemplo, quem realmente vai a fundo na questão ambiental vai dizer, não, tem que parar com esse modo de produção, não dá, né? Que é explorador do ser humano e da natureza. Eu estou terminando de traduzir um livro sobre do alemão que chama a relação dialética do ser humano com a natureza, uma reflexão histórico-filosófica a partir de Marx, que muita gente acha que Marx não trabalhou isso, né? Em muitos momentos assim, isso aparece, por exemplo, que a exploração sobre os seres humanos é apenas uma das formas de exploração da própria natureza, eles usam parte dela, então a opressão e tal, e o Ernest Bloch, que é o autor que eu estou estudando agora, trabalha muito isso nessa perspectiva. Questão ambiental, mesmo a relação de gênero, você deve conhecer o Robert Kurtz. Robert Kurtz tem livros sobre isso, né? Que mostra o quanto a sociedade capitalista, na verdade, é baseada numa relação machista. Os valores machistas, se nós superarmos esses valores machistas que estão na base, né, da sociedade capitalista, aquilo que o Marx dizia, não adianta emancipar só os judeus se nós não transformar a sociedade. Que nem muitas vezes eu já ouvi essa análise, né? Não sei se é bem assim, mas acho que a emancipação feminina de fato só vai acontecer quando a gente se emancipar dessa sociedade que é machista. Até as mulheres são machistas e os homens sofrem com o machismo também, eles precisam também se emancipar disso. Então, eu acho que essa leitura, sempre a gente conseguir fazer isso. Claro que, por exemplo, a luta por melhores salários no sindicato, será que isso é um processo transformador? Né? Pode ser, pode não ser, pode ser que nós só queremos salário e dane-se os outros, né? O corporativismo, né? Nesse caso, segundo o critério do Marx, não é um processo emancipatório. Mas se disso a gente conseguir fazer um processo onde mais pessoas se engajam e que a gente visualiza outras coisas, que a gente temos vários textos que trabalham nisso, os movimentos sociais, eles trazem à tona, mesmo que eles não transformem diretamente, mas eles trazem à tona relações de poder e dominação camufladas.
sei lá, quando a gente faz a greve dos professores, que não foi da última vez, bem rapidinho assim, ou dos funcionários, quanta coisa apareceu aí que a gente nem sabia, né, de relações de poder, de quem manda em quem, como é que é. Quer dizer, o papel dos movimentos sociais nesse sentido seria também o de trazer à tona essas relações de poder, torná-las conscientes, e aí a gente tem mais chance de poder transformar. Então, nesse sentido, eu diria que é uma falsa polêmica a gente dizer ou luta de classes ou pequenas lutas. Elas são possíveis as duas coisas juntas. Quem fica só na lutinha pequena, como às vezes acontece, né? Ela bota lá a rede de esgoto e deu, agora, né? Não vai ter processo transformador. Agora, quem acha que é só o processo de transformação macro também, sem a relação qualitativa que o Marcuse trabalha, como a gente faz isso e tal, aí é que é um negócio, não tem receita, né? Nós só temos esses caras aí para nos ajudar a entender um pouco. Não sei se eu respondi. A respeito da luta de classes, nós podemos dizer o custo da riqueza, como é que ele se expõe na nossa sociedade. A gente percebe que essa luta é uma luta mais obrigada, complicada. Hoje nós temos uma sociedade onde o custo da riqueza tem alguns cartórios, algumas categorias sociais muito beneficiadas. Por exemplo, médico, qualquer coisinha que o custo do médico tem uma período lá na natureza. Eu gosto de ler, vai médico, nós conseguimos estudar o médico, vai na parte da segurança. Bom, nos faz, não, isso não está contemplado. Então, esse é só se eu para dizer, o fluxo da riqueza ele está correndo. Nós não estamos votando, temos que empresas conseguiram sobrepor mais, então, sim, estudantes, advogados também, criaram uma lei que pega a população ali, que alguma questão, está dando 10% de bolso, uma 10%, 10%, básico, não básico, e 10%. Outras categorias, tipo bancos, vamos lá, 20, 30 reais, 40 reais por mês, lá na nossa continha, lá, pega dinheiro, cobra o dinheiro dos anos, entra lá todo mês, tem um dinheiro. Recentemente, o seguro de moto e outras coisas, elas 80, 90, ele tem que dar 300 reais. Alegado aí, está dando muito sistema, ninguém discute uma lembrando, por exemplo, e assim outras categorias que eu nem vou citar, que dá avanço na sociedade. Pedágio. Não está no pedágio lá, nem na idade média, idade, e plano, imposto, tem pago a sociedade. Mas os que é essa luta. Como é que está se vendo isso? Como é que surgiu? Os privilegiados, do século XXI, aqueles que receberam notícia lá no Rio de Janeiro, tem as filhas de juízes, desembargadores, tem direito a adquirir o resto da vida, caso tem filhos, e daí não perdem na pensão, tem 20, 30 mil, aí o desembargador, alguém caça, diz, não, aqui tem uma adquirir, como é que fica esse fluxo dessa renda aí, dessas lutas aí? Eu não sei muito bem o que dizer, mas eu dei a oportunidade de fazer uma coisa que eu achei muito legal quando eu li o Capital do Marx, que ele diz assim, a sociedade ela é mais ou menos organizada, assim, apesar da gente não saber, isso é meio por nossas costas, atrás das nossas costas, ela vai se organizando. E a disputa só que previamente já está definido o quanto, mais ou menos, de acesso à riqueza que cada um vai ter, dependendo do lugar que ele ocupa dentro desse sistema. Por exemplo, aqueles que têm os meios de produção vão ter sempre, enquanto eles conseguirem se manter dentro do princípio de desempenho dentro da sociedade, eles vão ter mais riqueza do que aqueles que trabalham para eles.
senão eles vão falir, claro. A luta de classes está ali. Além disso, tem toda uma outra distribuição. Por exemplo, não é verdade que a gente... por isso que, por exemplo, eu escrevi até um artigo sobre isso, sobre por que nós hoje valorizamos tanto a educação e a informação. Por quê? Para emancipar pessoas mais... Não, para a gente ocupar um lugar de mais destaque dentro desse sistema, onde a gente tem acesso a uma parcela maior de riqueza. Dependendo da importância para a manutenção do sistema, ela é um pouco maior ou um pouco menor, né? Então isso tem toda uma dinâmica que é regida pelo princípio do desempenho, né? A gente se contrapor a isso, obviamente que existem exageros e tal, mas não é ilegal, não é ilegítimo que alguns ganhem muito mais do que outros nessa sociedade que nós vivemos. Isso, inclusive, é necessário para que essa ideologia, né, da manutenção se mantenha, da concorrência, da submissão, da possibilidade de exploração. Isso é uma coisa. Então, a gente lutar. O Marx, uma vez até, eu escrevi chama Trabalho Alienado e Exploração Capitalista. Ele diz assim: se a gente fosse, por exemplo, lutar para que todos tenham o mesmo salário no final do mês, isso seria apenas pagar um pouco melhor dos escravos, né? Quer dizer, porque na verdade nós continuaríamos dentro da dinâmica que nós lembramos aqui, que é o fetiche, que é a lógica da produção, que tem um tipo de relação e tal. Então nós podemos lutar, claro, por melhores salários, por equiparações e tal, e isso é importante, pode desencadear processos pedagógicos e tal, mas ela é compreendida dentro dessa... ela é algo necessário. Então, por exemplo, eu ouço muitas vezes as pessoas falar: o cara está ganhando demais e tal. Se a gente, assim como todos os outros exemplos que eu citei, do movimento de mulheres e tal, se a gente analisar e ir a fundo e tal, a gente vai ver que, bom, para realmente mudar isso, nós tínhamos que mudar. Por isso que eu digo, não é incompatível com a luta de classe, né? A indignação que todo mundo sente quando vê os caras ganhando horrores e a gente não faz nada para fazer quase as mesmas coisas, então é uma indignação que a gente daí canaliza contra eles e vira um negócio meio moral. Mas se a gente fosse fazer uma análise, teríamos que dizer: não, lutar contra isso significa fazer luta de classes, né? É interessante isso, que essas coisas que, mesmo a questão da corrupção, mesmo a questão isso são tudo processo, ou que tem muita gente que fala assim: o cara não entrou na política e não serve mais para nada, né? Que é uma ideologia colocada para a gente, né? O cara entrou na política, agora só pensa mais em ganhar dinheiro, não sei o que. Pô, eu conheço caras que estão, por exemplo, no governo federal, lá no Tarefa Permanente de Educação Popular, que, olha, eu considero ele de fé mesmo. Eu acho que eles estão fazendo tudo que podem. Estão fazendo realmente, mas não estão fazendo uma transformação muito profunda. Porque, claro, tem algumas transformações dentro das fissuras possíveis que estão sendo feitas, né? Nós estamos diminuindo a pobreza no Brasil, e tal, etc. E tal. Mas, assim, essa transformação de chegar ao ponto de dizer: vamos começar a estancar a exploração material mesmo, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente aprende com Marx. Na forma como o Estado está organizado hoje, isso não é possível, apesar de que sempre nos é vendido isso, e que o Estado vai controlar, que essa história de burocracia a burocracia é necessária, a corrupção são coisas que estão dentro dessa própria lógica, e por mais que as pessoas sejam interessantes, elas vão... há um limite dentro dessa estrutura do processo da transformação, se engajando na forma como o Estado está hoje. Claro que daí, eu gosto de uma ideia, tem um livrinho aí que eu deixei aqui, um colega meu, ele escrevemos um livrinho junto sobre movimentos sociais lá do Pernambuco, e ele faz muita pesquisa na Venezuela, né? Na Venezuela, eles têm uma teoria lá que eu acho legal. A estrutura do Estado está aí, e é difícil desmontar ela é organizada para manter a exploração, a desigualdade e tal, e permitir algumas mobilidades pequenas aí, quem sabe, consigo ser médico, professor universitário, mais e tal, né? Então, tem isso, mas é possível transformar a estrutura da própria forma de nós fazer política. Então, por exemplo, os movimentos sociais lá na Venezuela se organizaram e tal, e disseram: o negócio é o seguinte, nós vamos ter um quarto poder.
E a qualquer hora as pessoas se juntarem e o poder popular pode fazer, tem tanto poder como os outros 3 poderes. Só que isso só foi possível porque um longo processo de organização social não legalizada, né, foi acontecendo e, vamos dizer assim, transbordou para a institucionalidade. Transbordou e criou transformações, de fato, assim como está acontecendo em outros países da América Latina. E parece que nós aqui não estamos conseguindo muito fazer isso. O que teve ainda foi a origem dos movimentos sindicais, dos movimentos da teologia da libertação, das comunidades, né, dos vários outros movimentos revolucionários que no Brasil que confluíram e que até hoje a gente sente alguns processos de transformação que são transbordamentos ainda daquilo ali que se criou ali. Mas é interessante, né, a gente sempre fazer essa sugestão do Marx, né, essas coisas que a gente se indigna no dia a dia, e a gente tem que ver, mas por que isso não muda, né? Por que não transforma? E aí a gente acaba, muitas vezes, e isso todos os meios de comunicação fazem isso, dando a culpa para os caras. Ah, por que esses políticos todos, ninguém quer mudar nada? É a culpa deles. É porque os caras só querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar mais que a gente, não sei o quê. Aí a gente diz, não, mas tem que abrir mais curso de medicina, não sei o quê, popularizar isso. Aí a galera não quer. Né? Então, quer dizer, as contradições que a gente, nesse processo daí, a teoria eu acho que contribui, né? Para a gente ir avançando. Mas só a teoria, claro, não é bastante. Alguma outra pergunta, pessoal? Não? Bom, então eu agradeço a presença do professor, também agradeço a presença de todos, né? Estamos então encerrando a 10ª semana acadêmica. Eu acho que a semana acadêmica teve um resultado positivo, com bastante comunicações. Esse ano tivemos 8 oficinas, né? Então, em nome do Centro Acadêmico de História, agradeço novamente a presença de todos. Muito obrigado, professor, pela fala, pela discussão. E é isso. Boa noite a todo mundo.